aqui no Brasil, a gente teve uma sequência de colocar... Primeiro que não foi o prometido ali de, seria 50%, 50%, homens e mulheres ocupando a esplanada dos ministérios. Ficou muito longe disso. E mesmo assim, na hora que começa a rodar os cargos, a primeira que roda é mulher e depois de novo quem roda é mulher. E aí vai fritando e vai caindo mulheres. Então, assim, o que é que se passa? Né? Qual é o recado que fica disso? Qual é a motivação que se deixa diante de uma situação dessa? Eu queria ouvir isso de vocês, assim, porque é um governo e um grupo político que chega com a bandeira de que vai ter mais mulher, e porque mulher... E aí quando chega lá no poder não põe. Chega lá no poder não põe, e aí? Ou tira, né? Ou tira, e tira de forma... vergonhosa, né? Cozinhando em banho-maria, expondo ao vexame. Sim. A saída da Daniela no turismo foi assim, a saída da Anísia na saúde foi assim. Quer dizer, não basta tirar o espaço feminino, ainda tem que humilhar. Quer dizer, aí como é que você motiva mulheres, mesmo dentro da esquerda, por exemplo, não, vai batalhar por esse espaço? Qual é o recado que fica para vocês? Pois é, eu acho que aí a gente volta de novo, né, na questão das mulheres, dos empecilhos, né, que ainda tem para as mulheres dentro da política, e um deles tem a ver justamente com a estrutura dos partidos e das lideranças dos partidos e de como o Congresso funciona. Porque, no fundo, assim, isso a gente ouve, inclusive, das mulheres que estão na política, né, que a gente conversa. Você chega no partido, toda a liderança do partido é formada por homens. Quem toma as decisões, né, são homens. Quem ocupa, né, os cargos de maior proeminência no Congresso, que tem mais decisão, também são homens. Então, tudo isso dificulta, e eu acho que, num certo sentido, é até parecido com o que é, por exemplo, na realidade nas empresas. Né? Você vai subindo na hierarquia, cada vez mais vão sendo mais homens e menos mulheres. Então, isso faz com que os homens acabem, de forma consciente ou não, mas meio se irmanando ali numa espécie de, bom, ok, você chegou até aqui, mas aqui... Então, por exemplo, pensando até nisso que você estava falando, né? Quando a Gleisi Hoffmann foi apontada, né, para justamente assumir um cargo importante de ministra no governo, ou equivalente a ministra, teve, inclusive do campo progressista, todo um questionamento. Ela vai dar conta? Ela vai ser hábil o suficiente para estar nesse cargo? Entendeu? Que é uma coisa que muito provavelmente não ia ser feita da mesma forma se ela fosse um homem. Que é um questionamento que dentro do campo da esquerda, a princípio não faria nenhum sentido, porque ela foi ministra da Casa Civil. Exatamente. Né? Agora é muito mais assustador quando você vê o presidente da República dizendo que ela foi posta ali porque ela era bonita para negociar melhor com o Congresso. Sim. E aí, gente? E aí? Não, é sério, eu queria ouvir isso de vocês. A gente fica, de fato, sem palavras. Porque assim. Faz o quê? Se você diz que é a voz que viria para defender o espaço feminino, e aí vem uma ali, e aí... Um desrespeito desse, não tem outra Então, palavra. aí eu acho que a gente realmente entra nisso que é, né, machismo estrutural, né, que o pessoal do progressismo chama, porque é o seguinte, o Lula ali, quando ele falou isso, ele estava respondendo a uma fala do Bolsonaro que tinha falado antes que no PT só tinha mulher feia. Mas, de fato, quer dizer, essa é a melhor resposta, né, que ele podia ter dado? Provavelmente não, ele estava fazendo uma gracinha ali, mas aquilo, né, enfim, não é uma resposta que não é a melhor. Agora, ao mesmo tempo, para quem que ele estava comunicando isso? Qual que era a audiência? Era um monte de homem, vários homens do centrão, do não sei o quê. Então, você vê que como é um espaço muito masculino, isso acaba afetando o tipo de... né, esse tipo de violência. Exatamente. Quer dizer, no Senado não tinha nem banheiro para mulher, em 2016 não tinha. Então, você vê, é meio realmente um espaço que... Eu concordo com a Camila, assim, é complexo, né? São muitas violências e principalmente as mulheres que permanecem precisam ser bastante resilientes, muitas delas acabam perdendo um pouco essa essência, né? Mesmo no corporativo, a gente escuta várias vezes mulheres dando depoimento, acho que Carmen Lúcia falou isso, né? Para chegar onde eu cheguei, não pude ter filho, não quis ter filho, assim, então acho que existe também essa força, assim, dessas mulheres que chegam como Nízia, de tentar fazer um governo transparente, íntegro, popular, próximo, comunitário, né? E muitas vezes são
escanteadas, né? Nem sei a palavra que usar, assim, mas como você falou, destituídas desses espaços porque não performaram o poder masculino, né? Que é esse poder que a Camila está trazendo, que é enraizado na nossa sociedade, ainda mais na região latino-americana, que é super machista, né? Então, acho que são muitas as barreiras, mas eu acho também que existe uma mudança cultural, né, nos últimos 10 anos aí, que não dá para retroceder, assim. Acho que a gente conseguiu espaços, a gente vai perder espaços, mas a gente vai avançar um pouco mais, né? Então, acho que até pensando assim, nesse ano que a gente está vivendo, eu acabei de participar do Mulheres em Luta, um festival que a Manuela Dávila organizou aqui em São Paulo, com mais de 3.000 mulheres, assim, então a gente sente um quentinho no coração, né? E a própria Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecer em Brasília esse ano, elas planejam ter mais de 1 milhão de mulheres nas ruas, assim, então eu acho que a gente tá aí ocupando esses espaços de fato.